pessoal. Meu Pois era um professor, grande amigo nosso também. Então, estou dando esse lembrete aqui porque a sua presença me fez lembrar essas duas pessoas da medicina baiana. muito obrigado. Em seguida, a gente chama o conferencista seguinte, que é o Dr. Felipe Bastos Gurgel Silva, que falará sobre repercussão econômica da Covid-19, os contextos brasileiro e internacional. Com a palavra, doutor Felipe. Então, muito obrigado, Jaci, pela apresentação. Obrigado a todo mundo por... Primeiro de tudo, está todo mundo conseguindo me ouvir? Ouvindo bem. É ótimo. Muito obrigado à Academia Cearense de Medicina pelo convite. Para mim é uma honra. É a primeira vez que eu estou apresentando para uma audiência médica. Então, estou, vamos dizer assim, looking forward para ouvir os comentários, as reações de todo mundo. Agradecer também ao Abelardo pela apresentação, pela introdução a mim, de certa forma. E eu gostei bastante da apresentação dele, porque ele mencionou logo no começo a Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu acho que é uma coisa que nós muitas vezes esquecemos, né, até pela nossa idade. O pós-guerra, o pós-World War II, é um período que ele é caracterizado, se você olhar a fração do PIB mundial relacionada a military, direta ou indiretamente, pós-Segunda Guerra Mundial e pré-Segunda Guerra Mundial, ou antes, muito antes da Segunda Guerra Mundial, esse período que a gente vivenciou, que nós vivemos, né, que nós nascemos pós esse período, na grande maioria de nós, é um período único do ponto de vista de estabilidade geopolítica. Né? E, em grande parte, eu diria que isso se deve, embora é difícil você pensar no contrafactual, mas isso, em grande parte, se deve ao fato de que instituições multilaterais foram criadas no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, eu achei muito interessante a apresentação do Abelardo. E, se vocês me permitem, gostaria de compartilhar minha tela para mostrar os slides. Então, vamos aqui. Full screen. Aqui. Todo mundo consegue ver? Ok? Tá, então perfeito. Então, novamente, agradeço bastante o convite. Para mim é uma honra apresentar para uma audiência que, de certa forma, não é da minha área, mas que está no centro do problema mundial que todos nós estamos enfrentando. E, antes de tudo, antes de entrar nos temas que eu gostaria de discutir, e após a apresentação, se tiverem perguntas, se tiverem aspectos que vocês quiserem discutir, estou mais do que disponível para fornecer minha opinião. Mas, antes de tudo, eu gostaria de começar com dois disclaimers importantes. O primeiro é que, enfim, eu sou afiliado à Universidade de Missouri. A minha apresentação ela vai trazer, eu diria que 90% a 95% aspectos factuais, estudos que estão sendo feitos. Obviamente, a pandemia ela tem como centro um problema de saúde pública, mas é difícil pensar em qualquer aspecto da nossa vida como sociedade, seja em educação, seja na economia, seja em demografia, que não seja afetado pelo problema que todos nós estamos vivenciando. Né? Então, alguns poucos aspectos vão emitir minha opinião, e essas opiniões não são as opiniões da Universidade de Missouri. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar claro antes de começar. E o segundo aspecto, como eu acho que ficou claro, eu não tenho formação em medicina, eu sou engenheiro aeronáutico de formação, e a minha pesquisa, ela é principalmente, hoje em dia, eu costumo dizer que eu fui engenheiro, porque eu não exerço engenharia desde 2008. Eu trabalhei no mercado financeiro, depois que eu saí da engenharia, e depois eu migrei para a carreira acadêmica, e é onde eu estou hoje. Né? Então, hoje eu sou muito mais um macroeconomista do que propriamente um engenheiro, e muito menos um médico. Né? Então, eu passei a estudar o básico de modelos epidemiológicos por conta da pandemia, porque minha pesquisa acabou gravitando um pouco em torno desses, digamos assim, de como a Covid-19 afeta toda a macroeconomia, e inclusive aspectos micro também, mas tem muitas coisas que eu vou falar que, obviamente, eu não ouso entrar por não ser minha área, né? Eu não vou entrar em aspectos virológicos ou em, digamos assim, na dinâmica em si da pandemia do ponto de vista médico, né? Então, isso acaba sendo um pouco uma bula de remédio, né, que eu gostaria de falar antes de começar a apresentação, que é o seguinte, tudo que eu falar aqui tem que ser visto com cautela, né? Praticamente falando que espero que vocês me desculpem se tiver alguns efeitos colaterais devido à minha apresentação.
Mas isso posto, novamente, eu acho que os problemas que o mundo está enfrentando atualmente e vai enfrentar, e não nos enganemos, não apenas com o fim da pandemia, mas no futuro, eles são, em natureza, multidisciplinares. Né? Então, justamente por isso que eu acho que é importante e valioso para mim, como eu espero que seja para vocês também, fazer essa apresentação para uma audiência médica. Né? Então, primeiro de tudo, qual que é o meu objetivo na apresentação? Eu gostaria de, como acadêmico, eu gostaria de falar um pouco sobre efeitos econômicos da COVID-19. Alguns deles, obviamente, são bem intuitivos, né? Você pode pensar, se vê uma pandemia, por óbvio, vai ter uma contração na atividade econômica. Mas alguns aspectos da pandemia, principalmente se você pensar na economia, assim como o corpo humano pode ser visto como um sistema dinâmico, né? Onde você tem múltiplas interações e um efeito afeta o outro e vice-versa, a economia também pode ser vista como um sistema dinâmico. Na verdade, o mundo pode ser visto, o universo, as leis físicas podem ser vistas como um sistema dinâmico altamente complexo que, matematicamente, nós tentamos representar com modelos, mas os modelos eles trazem implicitamente um grau de simplicidade. Né? Então, tem muita coisa em aberto, muita coisa que não sabemos. E, obviamente, se você for parar para pensar, imagina que você estuda Labor Economics, né? Você é um economista do trabalho. Aí, de repente, vem Covid-19 e você, ao invés de ir para a universidade todo dia, você passa a trabalhar de casa. É praticamente impossível que você não passe a pensar nos efeitos de uma pandemia no mercado de trabalho. O mercado de trabalho sempre foi o seu objeto de estudo e, por conta da pandemia, você fica pensando quais são as questões interessantes, quais são as questões que devem ser respondidas, dado que agora nós temos uma pandemia, né? Nós temos esse evento que afeta, como o próprio nome diz, o mundo todo. Né? E desde quando a WHO declarou a COVID-19 como um global pandemic, o mundo praticamente parou de estudar coisas em paralelo, por motivos, eu diria, justos, e o mundo passou a estudar a COVID-19. Né? Então, se você olhar, por exemplo, o NBER, que digamos assim, uma instituição que reúne economistas de elite aqui nos Estados Unidos, eu lembro, na época que eu estava estudando assuntos relacionados à COVID-19, que você via, na média, 20 working papers, todo dia praticamente surgindo, e de pessoas afiliadas a universidades de ponta, pessoas de alto calibre. Então, a competição para entrar nesse espaço aumentou bastante. Né? Sejam pessoas estudando quais são os efeitos da COVID-19 em mercados financeiros, investimentos de empresa, crédito, mercado de trabalho, qual a efetividade, esse é um ponto extremamente importante, qual é a efetividade das respostas de governos, sejam intervenções não farmacêuticas, sejam políticas macroeconômicas usuais, né, à pandemia e à recessão que nós todos estamos passando. Né? Então, tem muita coisa aparecendo, e, obviamente, seria leviano ou seria impossível eu tentar fazer um resumo total da literatura. Né? Tem muita coisa que eu vou estar trazendo aqui na apresentação que reflete o meu texto pessoal, né? O meu gosto, e as áreas que, porventura, eu tenho mais domínio. Mas uma coisa que eu gostaria de falar também, antes de entrar em o que está sendo feito fora da medicina, é que é o seguinte: é interessante que eu passei a ler alguns papers em medicina depois da pandemia, né? E, por óbvio, qualquer paper empírico, né, qualquer evidência empírica que você busque, por mais que ela seja uma evidência descritiva, você, no fundo, você quer saber algum treatment effect. Você está buscando entender o mecanismo de algum efeito do seu interesse. Né? Ou seja, eu não gosto de utilizar muito a palavra causalidade, porque eu acho que ela pode ser ambígua, ou ela pode ser interpretada de forma filosoficamente errada, mas todo paper, no fundo, está buscando um certo efeito causal, embora nem todos eles consigam achar um efeito causal. Né? E em medicina, quando você... Imagina que eu estou pensando em alguma política de intervenção. Eu quero saber se, de fato, um determinado tratamento ele é efetivo ou não, né? Na cura de uma determinada doença, quais são os prós e os cons, né? Com relação a esse tratamento. Então, a medicina ela tem essa vantagem grande, e eu acho que o mundo tem que agradecer a isso, que vocês têm uma certa facilidade de realizar RCTs, né, Randomized Control Trials. Você consegue, num ambiente controlado, que seja duplo cego, você consegue verificar o que é que esse grupo de pacientes, como esse grupo de pacientes está respondendo vis-à-vis outro grupo de pacientes. Como macroeconomista, por exemplo, se eu quero estudar qual que é o efeito de um país aumentar a dívida pública ou não, eu não posso simplesmente chegar, ei, Canadá, aumente sua dívida, ei, México, reduza sua dívida, e eu quero ver, de forma randomizada, eu quero ver como esses países vão se comportar. Né? Tem essa limitação. Então, em economia, é mais comum
eu diria que por motivos até estruturais, você ter papers que utilizam mais dados observacionais. E por serem dados observacionais, você tem que ter uma cautela extra com relação a qualquer policy implication, né? Você tem que pensar com certa limitação o seguinte, qual que é a validade externa e qual que é a validade interna dos resultados que eu estou obtendo, né? Então, você tem que você tem que confiar, você se baseia mais em econometrics, em estatísticas, para poder tentar estimar elasticidades ou efeitos que podem não ser tão causais do ponto de vista de você ter um grupo de tratamento e controle muito claros, mas que te permitam fazer, digamos assim, recomendações, policy recommendations, né? Então, a ideia da minha apresentação hoje é discutir, eu acho que em boa parte o que nós sabemos, né? O que hoje está um tanto que evidente com relação aos efeitos econômicos da Covid-19, mas eu acho que principalmente tem muita coisa que nós não sabemos, né? Muita coisa como o mercado de trabalho vai evoluir, como sociedade, como que nós vamos nos comportar quando a pandemia tiver ou acabada ou quando a gente atingir um steady state, um novo normal, tá certo? Então, esse é o foco da minha apresentação. Tudo bem? Então, começando do ponto de vista teórico, como eu falei anteriormente, eu acho que a macroeconomia, ou a economia como um todo, ela pode ser vista como um sistema dinâmico, assim como o corpo humano, assim como todo o universo, né? Então, o padrão, ou o gold standard, ou o modelo, digamos assim, mais neoclássico que se utiliza em macroeconomia para poder você representar as interações de agentes econômicos, sejam empresas, sejam pessoas, embora todos esses modelos eles sigam uma tradição em comum, mas eles tenham, digamos assim, suas nuances, né? São DSGEs, né? Que são Dynamic Stochastic General Equilibriums. E muita gente, muitos macroeconomistas, eles simplesmente passaram a integrar os aspectos epidemiológicos, ou seja, integrar a dinâmica de uma pandemia em modelos macroeconômicos. Mas a gente pode pensar o quê? De modo geral, a economia é formada por consumidores, ou seja, todos nós extraímos nossa utilidade, nossa felicidade por conta das nossas decisões de consumo, sejam elas intertemporais ou intratemporais, ou seja, nós estamos o tempo todo decidindo quanto gastar com um restaurante, quanto gastar com um show que vai no final de semana, ou quanto que a gente vai economizar para poder ter uma aposentadoria mais segura e por aí vai, né? E nós ofertamos nosso trabalho para as nossas respectivas atividades profissionais e nós investimos em empresas também. Ou seja, nós não apenas provemos capital para as empresas, mas a gente também oferece nosso labor, né, nosso trabalho para as empresas. E você tem empresas que são setor produtivo, que estão tentando maximizar seus lucros. E além de pessoas e empresas, você tem esse ente importante, que é o governo, que além de, por óbvio, fornecer o aparato, a segurança jurídica necessária para a sociedade funcionar de forma ok, né? Ele atua principalmente com políticas de estabilidade macroeconômica para poder limitar em amplificações de ciclos de business cycles, ok? Então, em tese, é assim que a economia funciona, né? Então, imagina que isso seria um mundo sem pandemia. No mundo sem pandemia, nós trabalhamos, nós consumimos, empresas produzem, nós consumimos o que as empresas produzem e o governo oferece para a gente os bens públicos que tornam a nossa vida, digamos, melhor. Agora, de repente, do nada vem uma pandemia, né? Ou seja, do nada a gente pode pensar na Covid-19, embora todo o mecanismo em si ele pode ser traced out, mas a gente pode pensar como sendo um fator exógeno, né? Que de repente pegou toda essa estrutura da macroeconomia, como nós conhecemos, e modificou em vários aspectos. Ou seja, do ponto de vista dos consumidores, agora nós estamos mais receosos em consumir. Lógico que depende do que estamos consumindo. Eu me sinto muito mais confortável indo para um jogo de golfe, por exemplo, do que indo para um show ou indo para um bar, né? Ou seja, tem uma redução de consumo endógena, né? Em resposta à existência do vírus e também as pessoas se sentem, e obviamente, dependendo de qual atividade profissional a gente está falando, você vai se sentir mais receoso em trabalhar. Se for trabalhar de casa, você se sente ok. Se for trabalhar um ambiente fechado, sem máscara e tudo mais, você obviamente vai ter mais receio, né? Ou seja, você tem uma contração na atividade econômica por parte dos consumidores e as empresas, obviamente, elas não vão ficar simplesmente paradas em face a essa contração, não é? Ou seja, dado que consumidores estão consumindo menos, minha demanda como empresa por trabalho reduz, ou seja, eu vou contratar menos, eu vou eventualmente demitir pessoas e eu vou reduzir minha produção também em resposta a essa queda de consumo que eu estou notando. E o governo vai entrar.
seja com políticas tradicionais, política fiscal, política monetária, mas o governo também vai entrar, principalmente, né, e aí entra o campo de todos vocês, que é a medicina, vai entrar com intervenções não farmacêuticas, vai entrar com medidas, sejam pesquisas, tentando estudar algum medicamento, alguma forma de intervenção que possa ser utilizada como therapeutics para a doença, mas o governo entra justamente para poder tentar melhorar a provisão desse bem público que é a saúde pública, né? Agora, um ponto que eu acho que é interessante enfatizar é que é o seguinte, todos os efeitos que a gente está falando aqui, eles têm um grau elevado de heterogeneidade. Pessoas são diferentes, a sua atividade profissional é diferente, consumo é diferente, novamente, uma coisa é você ir para um jogo de golfe, outra coisa é você ir, digamos, jogar pôquer num ambiente fechado com seus amigos. O seu mercado de trabalho, a especificidade do seu capital humano, ela tem um fator heterogêneo. E governos, obviamente, têm condições, eles têm, digamos assim, o armamento, o arsenal que governos têm para poder atuar no combate à pandemia, ele varia de governo para governo. Uma coisa é os Estados Unidos fazerem a quantidade de expansão da base monetária, do money supply, que foi feito aqui desde o começo da pandemia, outra coisa é o Brasil fazer a mesma coisa, né? Obviamente, os Estados Unidos já estavam muito mais perto do zero lower bound, ou seja, o corte de juros aqui seria praticamente impossível, juros já estavam bem baixos, então você recorre a políticas monetárias não tradicionais ou não convencionais. O Brasil teve reações de políticas monetárias, eu diria, válidas, entendeu? Mas, obviamente, a capacidade do Brasil de fazer um QE é diferente dos Estados Unidos, né? Então, o ponto que eu gostaria de enfatizar aqui, e agora a gente vai para alguns aspectos mais específicos, existe muita heterogeneidade. E justamente porque existe essa heterogeneidade, a gente tem que pensar em qual seria as, digamos, políticas ótimas em respostas, sejam elas médicas, sejam elas não médicas, ok? Então, vamos começar com um assunto que eu diria que, assim, que talvez seja mais polêmico, né? Então, do ponto de vista teórico, como eu falei antes, existem muitos papers tentando pegar modelos macroeconômicos e integrar modelos epidemiológicos em conjunto. Eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, porque, enfim, acho que cada um deles seria uma apresentação em si de 1h30, 2 horas. Mas existe, obviamente, a teoria, que a gente acabou, digamos assim, eu acabei falando em palavras ao invés de modelos matemáticos, né? Por que a atividade econômica vai ser, inevitavelmente, contraída por conta da Covid-19? Mas vamos pensar agora em evidências empíricas, né, que eu acho que talvez seja o ponto mais interessante da gente falar na apresentação. Vamos começar com os NPIs, né, as intervenções não farmacêuticas, e vamos voltar 100 anos atrás, na pandemia de influenza, a gripe espanhola de 1918, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que é atribuída ao Mark Twain, que fala o seguinte: a história não se repete, mas ela costuma rimar, né? Ou seja, ela costuma imitar o que ocorreu no passado, né? Então, esse foi um dos primeiros papers que apareceu, Working Papers, quando a pandemia surgiu, que é do Courier, Luck and Vernon, que eles estudam a epidemia de influenza de 1918, e eles olham o mercado americano, eles olham como que as cidades nos Estados Unidos responderam diferentemente à pandemia de 1918. Lógico, os Estados Unidos, existe heterogeneidade entre essas cidades, elas não são iguais. Você não pode dizer que Nova York em 1918 era igual a St. Louis em 1918, mas uma coisa que é interessante é que é o seguinte, a pandemia afetou os Estados Unidos e afetou bastante a pandemia passada, mas cidades reagiram de forma diferente. Algumas cidades implementaram medidas de intervenção mais estringentes, digamos, mais draconianas, e outras de forma mais laissez-faire, mais relaxadas, né? E uma coisa que é interessante os autores nesse paper, eles exploram justamente essa heterogeneidade em o quão estringentes as cidades foram no combate à pandemia, né? E eles, de fato, notam que é o seguinte, as cidades que foram mais agressivas em restrições, elas conseguiram reduzir a mortalidade, elas sofreram menos com a pandemia, o que eu diria que até então não é nada surpreendente. Agora, uma coisa que é interessante é que é o seguinte, existe muito esse debate, que na minha opinião é um debate falacioso, é um debate de partial equilibrium, a pessoa não consegue pensar que existe um general equilíbrio, existe uma interação entre agentes econômicos, mas existe esse debate que é ou saúde ou economia, ou você salva um ou você salva outro, e pelo menos esse paper ele evidencia que não é bem assim. Se você olhar a intensidade dessas intervenções, ela tem um efeito em quantas vidas você salva, mas a contração da atividade econômica não é muito relacionada à intensidade. E o efeito, a história, digamos assim, o argumento para isso, ele é simples. Você fechar um restaurante vai impedir com que algumas pessoas de fato vá para o restaurante. Mas, por outro lado, se você deixa o restaurante aberto, em algum momento a pandemia explode,
aí você tem colapso do sistema de saúde, e aí as pessoas, vamos supor, quem de nós iria para um restaurante sabendo que no caminho entre sua casa e o restaurante, você encontraria 10 corpos espalhados no meio da rua? Eu não iria, entendeu? Independente de não ser grupo de risco, independente da minha idade, felizmente estar numa condição, mesmo hoje vacinado, eu não iria num restaurante sabendo que eu encontraria 10 pessoas para serem enterradas no meio da rua, entendeu? Então, existe essa reação endógena, que é uma coisa que é frequentemente negligenciada. Então, os autores mostram justamente isso, que, sim, intervenções não farmacêuticas salvam vidas, mas existem, obviamente, alguns, no aspecto econômico, não. E se não é um trade-off tão claro, vem aquela questão, por que não fazer? Por que não fazer e não fazer de forma bem feita? Agora, claro, existem pontos fortes nesse trabalho. Você está comparando um efeito no mesmo país, ou seja, St. Louis e Portland são cidades relativamente comparáveis, ou eram comparáveis em 1918, mas existem caveats que são importantes a serem feitos. Por exemplo, cidades reagiram de formas diferentes, não por motivos aleatórios, ou seja, novamente, não é um randomized control trial, né? Não é uma situação que uma cidade foi dita, age desse jeito e outra age de forma oposta. Elas têm motivos, tinham governos diferentes, de repente tinham aspectos demográficos, sociedades diferentes, que uma aceitou medidas mais restritivas e outra não aceitou medidas mais restritivas. E a gente pode pensar, inclusive, em generalização. Existem aspectos, inclusive, epidemiológicos que limitam a nossa generalização para o que aconteceu em 1918 para o que a gente está vendo hoje. Meu entendimento, e novamente, esse é o ponto onde eu falo com certa cautela, porque não é minha área, mas meu entendimento é que a pandemia de 1918 ela foi mais agressiva com pessoas mais jovens, né? Ou seja, pessoas que estavam em idade de trabalhar ativas no mercado de trabalho, e naquela época o labor share da economia era muito maior. Você não tinha os robôs, você não tinha o capital share que você tem hoje no mundo. Então, existem aspectos que a gente tem que pensar com cuidado para generalizar, mas pelo menos essa evidência sugere que é o seguinte, olha, existe uma resposta endógena, e dependendo dessa resposta endógena, a gente tem que pensar como que seria uma política ótima de intervenção. Agora, voltando agora andando 100 anos à frente, né? Lógico, é difícil a gente pensar na efetividade dessas intervenções, dado que países as implementam por motivos diferentes e países são diferentes em natureza. Mas um paper que eu achei bastante interessante, que foi publicado recentemente, é esse paper aqui do Sheridan et al., que eles utilizam dados proprietários de um banco, é um banco grande, o segundo maior banco na Escandinávia, né, países com atuação forte em países escandinavos, e o que eles fazem? Eles têm dados de transações bancárias, ou seja, cada dia, isso é o que a gente chama de nowcasting. Eu não vou esperar até o PIB ser oficialmente liberado pelo governo. Eu consigo ver a atividade econômica, eu consigo medir a atividade econômica baseada em transações bancárias. Então, ele pega dados de um mesmo banco, ou seja, os clientes são praticamente semelhantes. É impossível você pensar, ou difícil você pensar que um único banco vai ter um pool de clientes diferentes, digamos assim, na Dinamarca versus na Suécia. O tipo ou os aspectos demográficos dos clientes que o banco vai estar almejando vão ser parecidos. Então, ele compara essas transações bancárias entre dois países, Suécia e Dinamarca, e é notório, como é muito discutido, né, que a Suécia adotou uma postura um pouco diferente com relação à pandemia, eles decidiram ser mais relaxados, e a Dinamarca adotou posturas mais estringentes, né? E quando você olha, a ideia é que é o seguinte, eles têm diferenças do ponto de vista de intervenções não farmacêuticas, mas as economias desses dois países são bem parecidas. É muito mais fácil você comparar Dinamarca e Suécia do que você comparar, digamos, Suécia e Brasil. Ou mesmo Brasil e Peru, mesmo os dois estando na América Latina. Os países escandinavos eles são mais homogêneos ou mais comparáveis. Então, a conclusão desse estudo é que é o seguinte, de fato, você tem um drop, mas o efeito que você tem na Dinamarca, que foi o país que adotou medidas mais restritivas, ele é um efeito menor, ele é um efeito maior, mas não é tão maior. Você tem uma contração nos dois países. Ou seja, a evidência ela aponta que é o seguinte, mesmo que seja, se você vê uma contração de 25% num país que adotou medidas mais relaxadas e de 29% num país que adotou medidas mais restringentes, será que esse 4% a mais em 25% não compensa se você pensar nas vidas que são salvas? Então, se você olhar do ponto de vista de atividade econômica, você tem um drop nos dois. Ou seja, essa ideia de que se você vai manter a economia mais relaxada, você vai eventualmente ter mais pessoas morrendo, mas a economia vai reagir de forma melhor, não parece muito ser o caso quando você compara esses dois países. Os pontos fortes desse trabalho é porque, obviamente, você tem nowcasting, você tem dados que são bem granulares,
os grupos de tratamento e controle, e eu falei com aspas, porque não é de fato um trial, mas eles são mais comparáveis. Agora, é claro, é difícil você generalizar uma situação que está ocorrendo em países escandinavos para outros países do mundo, né? A gente não tem esse efeito, digamos assim, a gente não consegue pensar num contrafactual ideal para o Brasil. Então, generalização para outros países é uma das limitações desse trabalho. Agora, se você for olhar recentemente, morreu de fato, não surpreendentemente, morreram mais pessoas na Suécia per capita do que morreram nos outros países escandinavos, mas a contração, isso aí são números que saíram recentemente, a contração na atividade econômica geral, sem olhar transações bancárias, mas contração de PIB mesmo, na Suécia foi maior do que em outros países. Ou seja, novamente, isso é outra evidência agora em outra pandemia mais recente, que aponta para a ideia de que, olha, não é bem assim, que não é um trade-off muito claro entre saúde e economia. Né? Então, isso é um op-ed que saiu em agosto do ano passado, né, do Michael Osterholm, que é um epidemiologista famoso aqui nos Estados Unidos, com o Neil Kaspari, que é presidente do Fed, do Banco Central aqui nos Estados Unidos, mas do Fed lá em Minneapolis. E o argumento dele é que é o seguinte, a poupança agregada nos Estados Unidos aumentou durante a pandemia, porque pessoas como, digamos, eu, que sou, digamos, sortudo de poder trabalhar de casa, eu consegui não apenas ter minha renda não afetada pela pandemia, mas eu deixei de ir em restaurante, deixei uma série de coisas, então a minha poupança aumentou durante a pandemia. Lógico que eu não falo isso com nenhum orgulho, mas justamente por ter esse efeito agregado da poupança aumentar, você conseguiria, em tese, não destruir a economia com o lockdown, você conseguiria sustentar as pessoas que precisam trabalhar independente de qualquer coisa, vamos supor, pessoas que trabalham com segurança pública, pessoas que são frontline workers, médicos, intensivistas, essas pessoas precisam trabalhar. Então, você precisa garantir com que as outras pessoas não trabalhem justamente para poder proteger a vida dessas pessoas. Isso foi um argumento que eles fizeram, com o ponto de vista tanto de epidemiologia, como também de um macroeconomista, mas, como se sabe, não foi feito. E existem, obviamente, outros trabalhos. Né? Tenho aqui pouco menos de 4 minutos, vou percorrer rapidamente sobre eles. Né? Existem trabalhos sobre como que o mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos está reagindo com relação à pandemia. Uma coisa que é interessante é que é o seguinte, as empresas grandes, elas, obviamente, cortaram emprego menos do que as empresas pequenas. A maior parte do corte em contratações é concentrado em empresas pequenas, mas os empregos de maior skill, ou seja, pessoas mais qualificadas, elas foram mais afetadas. Isso é uma coisa, de certa forma, surpreendente, elas foram mais afetadas pelos cortes de emprego do que pessoas com low skill. E aí, por uma série de fatores de labor markets, inclusive principalmente adjustment costs. É muito mais, digamos assim, custoso para a empresa você ajustar a quantidade de trabalho que você demanda para high skilled workers do que low skilled workers. Então, tem trabalhos focados no mercado de trabalho, com a pandemia afeta. Aqui é uma figura contrastando empresas grandes e empresas pequenas. Em vermelho, cortes maiores. Empresas, e aqui são skilled e non-skilled workers. Então, você consegue, com dados reais de posts de jobs de empregos, você consegue ter uma ideia melhor de como que o mercado de trabalho está reagindo. E, obviamente, eu tenho um viés sobre o meu trabalho. Isso aqui é um trabalho que um paper que eu postei no ano passado, logo depois da pandemia, que a gente está estudando as respostas de política monetária, políticas não convencionais, ou seja, quantitative easing, e a gente contrasta a resposta que a gente teve à crise passada, né, a crise econômica maior passada que tivemos antes do Covid-19 e agora a resposta do Covid-19. E a ideia de você contrastar os dois é porque, no caso da crise do subprime, o epicentro da crise estava bem claro. Ou seja, a gente sabia que era uma crise focada no mercado de mortgages, em wholesale mortgages aqui nos Estados Unidos, e o Fed atuou, o Banco Central Americano atuou de forma praticamente unilateral. Na Covid-19, por conta da pandemia ser, como o próprio nome diz, uma pandemia, as respostas dos bancos centrais elas foram muito mais coordenadas. Ou seja, havia uma expectativa que o Fed iria atuar, o Banco Central Europeu também iria atuar, o Bank of Japan, Bank of Canada, Israel também fez intervenções. Então, por conta desse multilateralismo das intervenções de política monetária, a gente mostra nesse projeto que os efeitos são muito mais positivos. Os spillovers, né? Ou seja, o quão a intervenção de um banco central afeta outro banco central, afeta a economia de outro país, elas são muito mais positivas quando você tem uma atuação conjunta, né? A ideia de multilateralismo. E, por final, tem muita coisa que eu acho que está em aberto. Por exemplo, comportamento do consumidor. Durante a pandemia, eu deixei de fazer minhas compras em supermercado, eu passei a fazer minhas compras online, né?
Eu faço a compra, escolho pelo celular e alguém vem e deixa as compras do supermercado aqui na minha casa. Imagina num mundo onde a pandemia deixa de existir. Será que eu vou voltar a consumir no supermercado ou simplesmente eu vou decidir pagar $30 para uma pessoa deixar na minha casa? Tem muita coisa, inclusive, assim, um efeito que muitas pessoas se referem como Amazon Effect, né? O efeito do Amazon. A indústria, o varejo tradicional nos Estados Unidos, é uma questão de tempo que isso vai ocorrer também no Brasil, foi declinando bastante na última década. Ou seja, muitas empresas tradicionais, varejistas tradicionais, foram à falência porque as pessoas decidiram, ao invés de você ir na livraria comprar seu livro, você simplesmente compra pelo Amazon, né? Então, esse efeito ocorreu. A pandemia, ela tende a acelerar esse efeito. A questão é como que vai ser a recuperação. E muita gente fala desse K-shaped recovery, que pessoas falam em recuperação em V, pessoas falam em recuperação em L. O K-shaped é justamente porque você tem as duas pernas do K, né? Você tem empresas que têm uma presença no mercado online maior e essas empresas vão conseguir se recuperar mais rápido, e você tem empresas que têm uma presença menor, uma presença, digamos, mais tradicional, uma relação mais tradicional com consumidores, e essas empresas tendem a falir. Então, isso é uma coisa que é bastante discutida. Do ponto de vista de mercado de trabalho, isso é uma coisa interessante. Eu acho que todos nós conhecemos casais, por exemplo, mas uma pessoa... esse é o último slide, então só tentando concluir rapidamente. Nós conhecemos casais onde, vamos supor, as oportunidades profissionais para um estão numa cidade, as oportunidades profissionais para outro estão noutra cidade, e aí para poder reconciliar, para poder você manter o casamento e os dois continuarem morando juntos, um acaba sacrificando a carreira em detrimento do outro, né? Então, com essa ideia de você poder trabalhar online, uma coisa que eu imagino que vai acontecer muito no futuro isso vai se tornar mais comum mesmo no mundo onde a pandemia esteja controlada, né? Ou seja, imagina que você é um analista de software, você é um programador. Não tem nada que impeça você de morar em Fortaleza e trabalhar para uma empresa em São Paulo, né? Mas, por outro lado, isso é um quote interessante que eu vi do Jamie Dimon, que é presidente, o CEO do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, e ele falou o seguinte: olha, eu estou para cancelar todos os meus Zoom meetings, chega, eu estou de saco cheio desse negócio de fazer coisas por Zoom, né? Não funciona trabalhar online, por mais que você tenha... Imagina que você trabalha em Nova York, ou seja, você tem que passar 2 horas indo de Jersey City para Nova York no commute todo dia. Por mais que você tenha que fazer isso, ele fala que, olha, tem um benefício em você trabalhar o contato físico, o contato, proximidade com as pessoas, né? Então, como que isso vai ocorrer no pós-pandemia é uma coisa que eu acho que está muito em aberto. E uma outra coisa que eu diria que eu acho que, com certeza, tem estudos sendo feitos, estão fazendo estudos, mas antes mesmo da pandemia, tem muitas pessoas que documentam o fato de que a mobilidade intergeracional nos Estados Unidos tem reduzido. Ou seja, o que antes seria essa land of opportunities, né? Vamos supor, você tem pessoas ricas e pobres indo para a mesma escola, e se você é inteligente, você vai para Harvard e você vai conseguir ter uma ascensão social, independente de você ser de família mais pobre ou não. Esse fator está reduzindo, ou seja, cada vez mais a renda dos seus pais está sendo um determinante maior na renda na sua renda, quando você entra no mercado de trabalho. Que, na minha opinião, é um problema, isso, né, do ponto de vista social, não é o que eu acho que nenhum de nós gostaria de ter. Acho que é uma sociedade onde tem maior mobilidade, mas eu acredito que essa redução na mobilidade intergeracional de renda, ela vai reduzir mais ainda por conta da pandemia. Por quê? Porque com o fechamento das escolas não são, obviamente, volta ao ponto da heterogeneidade, escolas são diferentes. Escolas particulares menores, que têm mais recursos, elas conseguiram se manter funcionando, apesar da pandemia. Escolas públicas fecharam, então o gap educacional acho que tende a aumentar, e esse problema tende a se tornar maior. Bom, peço desculpas por ter demorado mais tempo na apresentação, mas gostaria de novamente agradecer à Academia Cearense de Medicina pelo convite. Muito obrigado, e se tiverem perguntas, estou, obviamente, disponível. Minhas referências estão aqui. Doutor Jaci, liga o seu microfone. Sim, já liguei. Muito obrigado, doutor Felipe, por essa bela conferência, que realmente é um tema que já foi levantado anteriormente, quando alguém disse que essa atividade econômica deprimida vai matar tanta gente quanto o vírus. Então, o assunto realmente é muito atual. Claro que essa afirmativa poderá ser verdadeira para países
que tenham menos condições econômicas do que outros, né? Eu acredito que no Brasil isso pode chegar a acontecer também, mas não no nível como países menos desenvolvidos. Então, eu achei muito boa a sua conferência, porque você abordou esse aspecto sobre várias maneiras, e isso serviu para nos ensinar muita coisa, viu, Felipe? Muito obrigado.